por que é que a sentença das pessoas que infringiam a lei no Antigo Testamento, elas descumpriam a lei, elas pecavam, elas eram infratores da lei. Então, existem 18 ocasiões na Bíblia em que estas pessoas, elas deveriam ser apedrejadas, não é? É o caso da mulher que cometeu adultério. Adultério, a pena era apedrejamento. A blasfêmia era apedrejamento. E Jesus mesmo, né? Eles tentaram apedrejá-lo várias vezes por cometer blasfêmia, por se dizer o Filho de Deus. Então, blasfêmia era uma dessas ocasiões em que a pessoa era apedrejada. Muitos outros pecados sexuais, a pena era apedrejamento, ok? E por quê? Por que apedrejamento? Se Jesus, ele é a rocha, não é? Todo o Antigo Testamento, nós vamos ver, né, ao longo do Velho Testamento, falando, né, de Cristo como aquela rocha que viria a se revelar no Novo Testamento. Ele é a rocha de tropeço para aquelas pessoas que eram apedrejadas. Ele se tornou a rocha de tropeço, tropeçaram na rocha. Uma rocha de escândalo é a mesma coisa. A rocha de escândalo ou de tropeço era quando uma pessoa colocava diante de um cego uma pedra para ele tropeçar, né? Olha que crueldade, né? Então, ser uma rocha de tropeço na vida das outras pessoas é uma crueldade. Vamos ver o texto lá de Levítico 19:14, que fala sobre isso, do cego. Levítico 19, verso 14. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus, eu sou o Senhor. Então, aqui essa versão está dizendo dessa maneira simples, mas colocar esta pedra, esta seria uma pedra para a pessoa tropeçar, não é? E Romanos 9, de 30 a 32, vai falar dessa rocha. Vamos dar uma passeada aqui na palavra para a gente chegar à nossa conclusão de por que as pessoas eram apedrejadas, porque a sentença era esta. Se Jesus é a nossa rocha da salvação, porque algumas vezes, então, ele se torna a pedra de tropeço. Romanos, cadê a referência? 9, 30, 32. O que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus, eles queriam ser aceitos através da lei, eles não, né, esse povo não encontrou o que estava procurando. O que eles estavam procurando? Ser aceitos por Deus através da lei e não através da fé. E por que não? Por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Mesmo no tempo da lei, né? A lei não excluía a fé, né? Eles tinham que crer e eles deveriam obedecer à lei por crer no seu Deus, né? Um dos maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas, de todo o teu coração. E por amar o Senhor, eles deveriam querer obedecer à lei, não é? Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, eu estou colocando em si uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. O Salmo 118, 22.
vai falar nessa rocha? Salmo 118, 22. Vamos lá rapidinho. O Salmo 118, 22. Diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. A pedra que os construtores rejeitaram. Então, quando eles estavam fazendo uma construção no tempo, né, do povo de Israel, no tempo em que Jesus veio a esta terra, eles tinham que encontrar a pedra ideal para colocar como a pedra de esquina. Ela era uma pedra de sustentação, talvez aquela pedra também que entrava bem no meio ali, entrava bem no meio do arco, ou na esquina da construção. Ela era uma pedra fundamental para dar suporte a todo o edifício que estava sendo construído. Então, eles tinham que escolher a pedra ideal. Eles, né, analisavam: essa pedra aqui não serve, jogava fora. Eles iam jogando num determinado lugar aquelas pedras, porque elas não serviam, não tinham as características necessárias para ser aquela pedra fundamental. E eles descartaram Jesus como se Jesus não fosse, né, uma pedra perfeita, uma pedra ideal. E eles lançaram fora. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Pessoal que está chegando aí comigo, ok? No canal do YouTube ao vivo, Maria Janete do Piauí, graça e paz. Maria Luísa, olá, olá para todos vocês. Nós estamos compartilhando sobre Jesus, a nossa rocha, e por que as pessoas eram apedrejadas no Antigo Testamento. Vamos ver esse texto de Mateus, capítulo 17, verso 24 em diante. Temos bastante referências bíblicas aqui para chegar a uma conclusão. 17, 24. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, deixa eu ver se é essa aqui mesmo, se eu estou no lugar certo. Porque às vezes a gente anota a referência e... Mateus 7, e não Mateus 17. Tá bom? Mateus 7, 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um sábio que construiu a sua casa na rocha, não é? E esta rocha é Jesus. Essa referência é conhecida. Vamos lá em Mateus 16, 6. Estou certa aqui? Vamos verificar. Quando Jesus fala: melhor seria que você amarrasse uma pedra no pescoço, tá? Do que você escandalizar um dos meus pequeninos. A pessoa, né, que ia ser tropeço para os outros, era preferível que ela amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e afundasse, né? Aqui nós temos também Mateus 16, 18. Porque eu digo: você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja. Ele compara aqui a declaração de Pedro, que ele é o Filho de Deus, como a rocha, né, que a igreja ia ser construída sobre. No Números 20, quando Moisés, no Antigo Testamento, ele feriu a rocha, e da rocha saiu água. Jesus era a rocha no Antigo Testamento que seguia o povo, acompanhava o povo, e quando ele feriu a rocha, brotou água para matar a sede do povo.
E a segunda vez que ele foi fazer isso, o Senhor falou que era para ele só falar a rocha, e ele bateu na rocha. Então ele não entrou na terra prometida por causa dessa desobediência, que era como se ele tivesse ferido a Cristo uma segunda vez, né? Crucificando a Cristo uma segunda vez. O próprio Jesus, né, muitas vezes, ele quase foi apedrejado por blasfêmia, mas não foi. E em Mateus 21, 44, ele diz algo que sempre eu fiquei assim, mas como é que é isso, né? Fico sempre tentando entender, e precisamos entender ainda muito mais. 21, 44. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra vai ficar em pedaços. E se a pedra cair sobre essa pessoa, ela vai virar pó. Essa palavra veio logo depois da parábola dos lavradores maus, né, que o Senhor plantou uma vinha, deixou eles tomando conta, quando mandou buscar os dividendos, né, os lucros da plantação, eles mataram os servos enviados e, por fim, mataram o próprio filho do dono, não é? E, inclusive, aqui está dizendo, né, que eles agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Veja bem, né? E, por fim, eles mataram o filho do dono. E aí Jesus pergunta para eles, vocês, o que vocês acham, né, que o dono dessa vinha deve fazer com estes homens, né? Lógico, né, que deve vir e né, matar todos eles, né? Os próprios líderes judeus responderam, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação para outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. E aí Jesus falou para ele, pois é, né? Eles ainda falam assim em Lucas, tal não suceda conosco, né? E Jesus fala, mas o que vocês dizem então dessa palavra? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todos. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Quer ver? Lucas 22, Lucas 20... Vem logo depois dos lavradores maus também. É Lucas 20, o capítulo é 20, tá bom? E Jesus fala para eles, né? Olha, o que vocês acham, né? Eles falam, bom, tal não aconteça conosco. E aí Jesus diz assim, Jesus olhou bem para eles, né? Fixou os olhos neles e falou, olha, as escrituras sagradas afirmam, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Né? Qual o entendimento que nós podemos tirar daqui? Né? Quando a pessoa infringia a lei no Antigo Testamento, era como se ela tropeçasse, não é? A lei se tornou um objeto de tropeço para ela. Ela tropeçou na lei. Então, ela ia ser feita em pedaços, ela ia cair em pedaços. Mas, se, né, a rocha cair sobre a pessoa, ela vira pó. É o caso da estátua do livro de Daniel, né, que a rocha, sem ser cortada por mãos humanas, se deslocou da montanha, bateu no pé da estátua, e a estátua é símbolo de todos os poderes deste mundo, e aquela estátua virou pó, né, completamente destruída, e o vento levou. Então, da mesma maneira que Jesus, para nós, é rocha de salvação, para aqueles que querem se basear na lei, na sua própria capacidade para serem salvos, assim como os líderes religiosos da época de Jesus, eles vão ser reduzidos a nada, né? Eles vão ser apedrejados, eles vão morrer debaixo do julgamento, que Jesus, ele né, aí
esta pedra que faz toda a diferença. Bom, olha aqui, vamos ler mais um texto. 2 Pedro 2,8. Se você rejeita a salvação que há em Cristo Jesus, você vai prosseguir, você já está julgado e você vai prosseguir para a sua sentença final, para a sua perdição. Vamos aqui em Pedro. É um texto também interessante. Eu gosto muito do livro de Pedro. Deixa eu ver se é o primeiro ou o segundo. Pedro 2:8. Eu acho que é a primeira carta mesmo. Olha só. Eu escolhi uma pedra de muito valor que eu agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não vai ficar enganado, não vai ficar desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Ainda ontem eu abri, não sei aqui, só se o Espírito Santo me ajudasse aqui, porque eu abri no livro de Tessalonicenses. Vamos ver se eu encontro rapidamente esse texto aqui. E dizendo, né, que as pessoas que não abraçassem o amor à verdade, elas então seriam entregues ao poder do engano, né? Aí eu não sei aqui porque, inclusive, eu olhei numa outra Bíblia e abri e não fiz questão de olhar a referência, né? Mas dizendo isso, porque elas não receberam, não abraçaram, né, a Jesus Cristo como verdade. Então, Deus entregou essas pessoas à operação do engano. Uma operação grande de engano está em processo, né? Está avançando. Começa com essa coisa aí do fake news, né? Mas vai avançar e muito, ao ponto que a pessoa não vai saber mais o que é verdade, o que é mentira. Ela vai estar aí mergulhada nessa realidade virtual. Já está assim, né? As crianças, elas estão o tempo todo no computador, e quando tira elas do computador, elas não sabem o que fazer, elas não sabem viver aqui nesta terra. Elas não sabem brincar, não sabem o que fazer com o tempo delas. Então, elas voltam sempre para a TV, para o computador, para os joguinhos. É algo impressionante isso. Bom, então, respondendo de uma maneira mais clara para vocês, né? Por que esta rocha no Antigo Testamento era usada, né, para apedrejar as pessoas que descumpriam a lei, né? Porque no Antigo Testamento era a lei, e a lei é sem misericórdia. A lei é assim: você ultrapassou onde não podia, você descumpriu a lei, você tem que ser punido, não é? Você fez, você paga. Era olho por olho, dente por dente. Então, Jesus, enquanto nós ainda não tínhamos entrado no tempo da graça, enquanto Ele não tinha levado sobre Ele os nossos pecados, Ele era o cumprimento da lei. Jesus sempre foi o cumprimento da lei, não é? E o cumprimento da lei era que as pessoas que adulteravam, que blasfemavam, elas então tinham que ser punidas,
ok? Então, no Velho Testamento, a aliança velha, que não tinha sido aperfeiçoada, Jesus, que é tudo, sempre, né? Ele era também aí o julgamento, né? Essa rocha caía, quando a pessoa tropeçava nessa rocha, ela ficava em pedaços, né? Ou se a rocha do julgamento caía sobre esta pessoa, ela era feita pó, ok? Então, uma construção cuja pedra de esquina seja retirada, essa construção vai vir abaixo e vai virar pó. Ela não vai, é como a casa, né, que estava construída sobre a rocha, que conseguiu ficar de pé, e a outra casa que não foi construída sobre a rocha, ela caiu, né, ela foi destruída. Então, se nós estamos com a rocha Jesus Cristo nas nossas vidas, edificando sobre esta rocha, se Ele é a nossa rocha, é a nossa pedra angular, né? Se Ele é o nosso sustentáculo, se Ele é a nossa base, a base da nossa construção, se o que construímos sobre Cristo Jesus, ok? Nós vamos prevalecer, não é? Nós vamos nos tornar a rocha eterna, nós vamos ser parte daquela rocha que rolou da montanha, destruiu os reinos deste mundo e encheu toda a terra, e nós vamos reinar com Ele. Mas se nós não quisermos, não é? Se nós rejeitarmos esta pedra angular, se nós não construirmos a nossa vida no nosso relacionamento com Jesus, no nosso amor com Ele, se Ele não for a parte mais importante das nossas vidas, se Ele não for o alicerce das nossas vidas, nós vamos ser destruídos. Ele vai passar a ser, então, a rocha de tropeço. E nós que estamos em Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo para aqueles que creem, mas nós somos, né, um cheiro ruim de condenação para aqueles que rejeitam a rocha, né, a pedra angular, aquele que Deus escolheu para a nossa salvação. Então, quando entra, né, o tempo da graça, quando Ele cumpre completamente a lei, nele mesmo, né, nós, então, precisamos estar em Cristo, porque nele, né, automaticamente, se nós falharmos, né, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e Ele já levou sobre Ele toda a condenação que estava sobre nós. Né? Por isso é o tempo da graça, é o tempo do perdão, e é o tempo que a punição Ele tomou sobre Ele. Então nós, em Cristo Jesus, quando levamos, confessamos o nosso pecado e abandonamos, nós temos a absolvição providenciada nele. Amém? Então, que Cristo não seja a sua rocha de tropeço, que você não venha a ser julgado por ter rejeitado a salvação providenciada por Deus em Cristo Jesus, mas que Ele sim seja a tua rocha, né? As pessoas, elas se abrigavam em cavernas rochosas, então Ele é o nosso refúgio, a nossa rocha de salvação, não é? Aquele que nos dá a segurança de vida eterna. Amém? Olha só, eu vou trazer para vocês, eu vou estudar um pouquinho mais sobre essa questão do metaverso, porque o nosso tempo, ele é limitado. Eu prefiro, então, prosseguir com vocês no nosso estudo das armas do nosso combate, que é mais importante a gente prosseguir com esse estudo. E depois, no próximo programa, a gente traz, tá bom?
esse entendimento para vocês saberem o que nós estamos aí pela frente, né? O que nos espera, o que já está, né, sendo adotado agora como prática nessa questão da realidade virtual. Tá? Isso é algo profundamente espiritual. Mas eu vou preferir, quem sabe a gente consegue terminar, né, o nosso estudo ou avançar bastante no nosso estudo das armas do nosso combate. Não vamos poder terminar, é um estudo grande, mas vamos avançar aqui para frente, ok?